Em 1982, a rádio era uma máquina que exigia obediência. Os números subiam nas paradas, ouro, platina, contratos de milhões. Mas nos estúdios, nos quartos de hotel, nas ruas de Hollywood, algo diferente acontecia. Homens e mulheres que gravavam as músicas que o mundo inteiro cantava estavam desaparecendo, não fisicamente. Eles ainda estavam ali em cada festa de casamento, em cada carro, em cada rádio. Mas as pessoas que os criaram, essas desapareceram. Uma delas dormia em grama, atrás de uma delegacia com um saco de plástico. Outra gravava com febre de 103 graus, enquanto a gravadora contava cada respiração como uma despesa. Um terceiro levou um tiro de .357 Magnum de seu próprio irmão, 13 histórias, 13 picos, 13 quedas que ninguém viu chegar. That seems to have my heart. Gonna take a miracle. Yes, it's gonna take a miracle. Can't take the smell, can't take the noise. Got no money to move out, I guess I got no choice. No início de 1982, Get Down On It chegou ao número 10 do Billboard Hot 100 e o disco Something Special virou ouro. Cool e The Gang era uma máquina de sucesso, mas Ronald Callis Bell, o fundador, estava quebrando por dentro. A gravadora exigiu 4 discos em 3 anos. 4. Ele gravava, viajava, gravava novamente. Seu corpo pediu para parar. Ninguém ouviu. A música deles era jazz funk no início, mas a gravadora queria sintetizadores e pop. Então eles viraram pop. Perderam a identidade. Em 1988, o cantor J.T. Taylor saiu. Disse que não aguentava mais. O grupo se dividiu. Os contratos que assinaram nos anos bons, predatórios, deixaram os outros membros com 0 de royalties, enquanto lutavam para recuperar a marca deles. Décadas depois, em 1993, Snoop Dogg pegou aquele baixo de 110 batidas por minuto e colocou em Dogg Dogg World. A música toca em festas até hoje. Os homens que a criaram tocam em cassinos. As Pointer Sisters regravaram I'm So Excited em 1984 e o álbum Breakout vendeu 3 milhões de cópias. Mas Anita Pointer gravou a voz principal em 1982, com febre de 103 graus. Ela estava caindo de cansaço. A gravadora Plant Records estava falindo. Ela precisava trabalhar doente para que a família não perdesse tudo.
cantou, gravou, fingiu que estava bem. Ganhou um Grammy em 1985. Semanas depois, as irmãs descobriram. 41 milhões de dólares desapareceram. A gerência delas roubou. A RCA comprou o estúdio e ninguém sabe onde foi o dinheiro. A justiça congelou tudo em 1987. June Pointer, uma das três, passou a década seguinte nas ruas. Droga, falta de teto, começou como forma de lidar com a pressão dos anos 80. Morreu de câncer aos 52 anos, em 2006. Hoje, a música toca em casamentos. Em 2024, Nelly Furtado a sampla. A alegria é real. As mulheres que a fizeram não conseguiram sustentar a própria alegria. Rick James era o número 11 da nossa lista. Em 1982, o disco Throwing Down era ouro. E Hard to Get chegou ao número 9 no RB. Mas Rick consumia entre 7 mil e 10 mil dólares de cocaína por semana. Paranoia, pressão de superar Prince. Motown o via como um caixa de 20 milhões de dólares. Ele precisava manter isso, então usava. Em agosto de 1991, tudo desabou. Ele foi preso por sequestro e tortura de uma mulher. Um cachimbo de crack quente envolvido, 15 acusações, 2 milhões de dólares em indenização. Perdeu tudo. Folsom State Prison, 33 meses. Saiu como uma caricatura de si mesmo. 9 drogas no sistema quando morreu, em 2004. Falha pulmonar, falha cardíaca. Mas o som dele, aquele baixo agressivo e sintetizado, Kendrick Lamar o pegou. Para King Kunta, a urgência rítmica que James perfeccionou continua viva enquanto ele virou pó. Junior Giscombe era número 10. Mama Used to Say, em 1982, chegou ao número 2 do RB e ganhou o prêmio de melhor novato da NME. Ele estava em Top of the Pops, mas o contrato com Phonogram era predatório, tirava dele rápido. Ele ficou quebrado mesmo sendo famoso. Então Bob Carter morreu, era seu mentor, seu parceiro criativo. Tudo. Em 1983, a gravadora exigiu um segundo disco, rápido, ruim. Não conseguiu replicar aquele primeiro som. Ninguém quer o segundo disco, uma música hit. Depois, nada. Júnior saiu, criou a filha sozinho. O pai dela tinha morrido também. Mas o som dele, os produtores de hip hop, Heavy D, Notorious B.I.G., sampleriam aquele baixo. Hoje é a fundação do hip hop moderno. Júnior, ninguém lembra do rosto dele. Camel era número 9. Em 1982, Just Be Yourself dominou as pistas de dança e Alligator Woman chegou ao número 2 dos álbuns negros. Larry Blackmon era o líder, mas o grupo tinha 13 músicos. 13! Custos de turnê, 500 mil dólares em dívida. A seção de metais
Impossível pagar. Ele cortou para 5 pessoas, perdeu a identidade. Em 1982, mudaram para Atlanta. Abandonaram o som de Nova York. Não era escolha artística, era sobrevivência. Um assentamento legal de $300 mil tirou a participação dos membros originais. A banda, que era coletiva, virou propriedade de uma pessoa. Nos anos 90, DJ Quick e Snoop Dogg pegaram aquele break de bateria com o MUSP 1200 e imortalizaram os músicos originais. Décadas de disputa de royalties. Agora tocam em circuitos de clássicos. The Gap Band era número 8. Early in the Morning chegou ao número 1 do RB em 1982. Gap Band 4 virou ouro. Os irmãos Wilson estavam no topo, mas o contrato Total Experience pagava centavos por disco, centavos. Charlie Wilson tinha que tornar sem parar e usava cocaína, $2 mil por dia para mascarar o cansaço. A indústria o apertava financeiramente, ele apertava o cachimbo. Em 1986, a Receita Federal apreendeu tudo. Ronnie Simmons, o gerente, desapareceu. Virou guerra legal. Charlie Wilson dormiu em grama atrás de uma delegacia em Hollywood por 2 anos. Um saco de plástico com suas coisas. Sua voz tocava em toda a rádio RB da América, enquanto ele não tinha onde dormir. Em 1994, reabilitação salvou a vida dele. Depois, décadas como ato de herança, tentando recuperar direitos autorais de contratos dos anos 80. Bruno Mars e Anderson .Paak usam aquele sintetizador Prophet 5 que Wilson criou. Seu banco está vazio. Daryl Hall e John Oates eram número 7. Em 30 de janeiro de 1982, I Can't Go For That chegou ao número 1 absoluto. Dupla mais bem sucedida da história. 40 milhões de discos vendidos. Mas Daryl Hall estava em um ciclo de 18 meses. Disco, turnê, disco, turnê. Cansaço crônico, desconexão claustrofóbica de si mesmo. Em 1985, na sessão de We Are The World no IM Studios, algo mudou. Hip hop bruto e cru estava chegando. A estética polida deles ficou fora de moda. 12 milhões de dólares em perda de receita de turnê. O disco de 1988, Oh Yeah, fracassou. Entraram em litigação, estrangulamento criativo, uma década de guerra interna. Depois, 25 milhões de dólares pela avaliação do catálogo. The Weeknd pega aquele padrão do Roland CR-78 e faz Save Your Tears, sucesso global. Os criadores não conseguem mais replicar aquele som comercialmente. Stevie Wonder era número 6. That Girl ficou 9 semanas no número 1 do RB em 1982. Domínio total, mas era obsessão. Centenas de horas sozinho no estúdio com o Yamaha G
esse um e o Roland TR-808. Isolamento social crescente. Ele carregava a solvência financeira inteira da Motown nos ombros. Em 27 de setembro de 1982, lançaram o compilado Musicarium. Sinal de impasse criativo, contrato renovado de 3 milhões. Mas ele não conseguiu fazer um disco coeso nos 3 anos seguintes. O maior vazio de sua carreira até então, liberdade criativa ilimitada, virou gaiola de paralisia. Passou décadas perseguindo o fantasma de seu período clássico, de 1972 a 1982. Recuava para a segurança técnica do MIDI, em vez da alma bruta da juventude. Aquele padrão de bateria de That Girl. Tupac Shakur, o Sampling So Many Tears, em 1995. DNA do som moderno de L.A. O mundo ainda se alimenta do ritmo de um homem que estava perdendo conexão com o mundo. Diana Ross era número 5. Em 1982, assinou contrato de 20 milhões com a RCA, o maior da história até então. Muscles chegou ao número 7, mas a vitória era oca. Ela se autoproduzia, isolamento brutal, e Michael Jackson estava envolvido na produção com perfeccionismo obsessivo. Pela primeira vez em 20 anos, ela não tinha Berry Gordy para ampará-la emocionalmente. Em 21 de julho de 1983, Great Hill Concert em Central Park. Tempestade, ventos de 80 km por hora, falha de segurança catastrófica, evacuação. No meio do show, ela precisou financiar um segundo show no dia seguinte. $250 mil do seu bolso. Liquidou o caixa dela. A imagem pública em Nova York desabou. Os fundos de restauração do parque nunca chegaram. Fim dos anos 80 e anos 90. Discos ruins. Ninguém recolpava os avanços enormes. Voltou para Motown em 1989 por uma fração do valor anterior. Hoje aquele som respirado e atlético de Muscles ecoa em Janelle Monáe. Replicam a precisão. O público não sabe sobre a hemorragia financeira e reputacional que Ross suportou para manter aquele brilho. Atlantic Star era número 4. Em 1982, Circles impulsionou o álbum Brilliance para número 18. Mas Sharon Bryant, a voz principal, estava em turnê de 10 meses. Colapso físico crônico, exaustão respiratória severa, alienação psicológica crescente de uma banda de 9 membros democraticamente estruturada. Em 1984, a pressão para replicar o sucesso de Circles ficou insuportável. Ela saiu exatamente quando a banda assinou transição de milhões com Warner Bros. Records. Ela perdeu os royalties massivos do hit número 1, Always, que veio depois. Os outros membros correram para encontrar uma substituta.
contrato expirando. Sharon trabalhou como backing vocal para Steve Winwood, mas aquele som de Atlantic Starr, texturas Prophet 5, camadas vocais intricadas, persiste. Sampled no Juicy do Notorious B.I.G. em 1994. DNA preciso da opulência do hip hop moderno. Dennis Williams era número 3. Em maio de 1982, It's Gonna Take a Miracle chegou ao número 10 do Hot 100. Mas o orçamento de gravação era $8 mil por dia no Complex Studios de George Massenburg. Quitting time, you ain't gonna die, you're gonna exercise. Pressão sufocante e havia conflito interno profundo, criação pentecostal rigorosa versus as exigências sereia do pop secular. But now that you set me free. Em 1983, na última noite da turnê Nice, hemorragia nas cordas vocais, comunicação quebrada com os executivos da Columbia Records. Eles exigiam que ela replicasse o sucesso R e B crossover, custos para a integridade espiritual dela. Ela pivou para o gospel. Matou o momento como titã do pop mainstream, fim dos anos 80, rótulo de nicho Sparrow Records. Fração do orçamento de marketing anterior, mas aquela técnica de registro de apito que ela perfeccionou em 1982... ainda é o obstáculo técnico específico que vocais modernos como Ariana Grande precisam superar para provar elite na linhagem pop de soprano agudo. Grandmaster Flash era número 2. Em 1982, The Message chegou ao número 4 do R&B e número 1 nas paradas indie do Reino Unido. I'm no fool, but then you wind up dropping out of high school. Now you're unemployed. Mas na sessão do Sugar Hill Studios, Joseph Sadler, Grandmaster Flash, não estava lá, ausente da mesa giratória. So fast and die so young, so don't push me, 'cause I'm close. Duke Boot o substituiu. O DJ sentiu que o realismo social das letras alienaria os fãs de festa. Fratura interna no pico. Em 1983, Mel Mel e Grandmaster Flash se dividiram em duas entidades concorrentes. 5 milhões de dólares em ação judicial contra Sylvia Robinson do Sugar Hill Records. Royalties não pagos. Contabilidade predatória. Golpe legal que dissolveu o line-up original no auge da influência global. Fim dos anos 80. Grandmaster Flash lutava com vício severo em cocaína freebase. Consumiu o que restava, mas a música. O Smithsonian National Museum of African American History and Culture preserva as letras manuscritas originais como relíquia de uma revolução que deixou seus arquitetos primários financeira e psicologicamente esgotados. Zap era número 1. Em 1982, Dance Floor Parte 2 chegou ao número 1 do R&B. Certificação de ouro, 500 mil unidades. Roger Troutman mantinha regime de estúdio de 20 horas por dia em Dayton, Ohio. Hale Talkbox modificado sob medida, mascarava a exaustão física. Ele era o único motor criativo, beneficiário financeiro de toda a família estendida.
Em 25 de abril de 1999, às 11 horas e 40 minutos, Larry Troutman disparou vários tiros de ponto .357 Magnum em Roger na rua Northwest 7ª. Depois apontou a arma para si mesmo. Violência fueled por $5 milhões em dívida. Troutman Enterprises estava podre por dentro. Vínculo fraternal desabou sob o peso da má gestão. Realização tóxica. O império musical era insolvente. Depois do duplo homicídio, o legado Troutman virou fantasma digital. Sobrevive através dos baixos sintetizados pesados do G-Funk californiano e California Love de Dr. Dre. O local físico do Troutman Sound Labs foi demolido. Apenas a textura vocal processada e metálica do Talkbox permanece. Replicada por artistas modernos como Bruno Mars, para simular uma alegria que os criadores originais não conseguiram mais sustentar.